Direita e esquerda. A gente escuta as pessoas falando: "Eu sou de direita, eu sou de esquerda", mas você já parou para pensar o que é direita e o que é esquerda? Isso porque hoje existe uma confusão muito grande. Normalmente, o camarada que se sente de direita, quando acontece alguma coisa que ele não concorda com um determinado político, ele já fala: "Esse cara é de esquerda". Quando o Daniel Silveira foi preso, ele foi recebido por uma atendente na delegacia e essa atendente falou com ele: "Coloque máscaras". A forma dele se referir a ela, para poder, entre aspas, desqualificá-la, foi militante petista. O que eu estou querendo dizer com isso é que os termos direita e esquerda no Brasil, no imaginário popular, eles não têm absolutamente nada a ver com aquilo que a gente estuda nas ciências sociais. Os termos estão totalmente distorcidos. O que significa que muitas pessoas que se dizem de direita, dentro da teoria, elas são realmente de esquerda. E muitas pessoas que se dizem de esquerda, teoricamente, elas são de direita. Mas vamos dividir esse raciocínio em 4 eixos para a gente conseguir pensar realmente direita e esquerda antes de fazer um contexto social a respeito disso. A gente precisa pensar no eixo econômico. Pensando no eixo econômico, a gente tem que pensar no eixo liberal e a gente tem que pensar também no eixo protecionista. E quando a gente pensa no eixo das liberdades pessoais, a gente pode pensar na ideia de um governo que dê liberdades pessoais para as pessoas fazerem da vida delas o que elas quiserem, como a gente pode pensar também na possibilidade de um governo gigante que tire as liberdades pessoais das pessoas. Pensando nesses 4 eixos, a gente parte agora para a contextualização histórica para vocês verem como que direita e esquerda se enquadram dentro desses eixos e como que determinados conceitos entre direita e esquerda são conceitos do conservadorismo, que é o assunto do próximo vídeo. Lá atrás, na Revolução Industrial, existia a ideia de que determinadas pessoas tinham tido tanta ascensão social, mesmo que essas pessoas tivessem vindo da pobreza, que essas pessoas poderiam ter um certo tipo de respaldo e até mesmo representatividade política com o rei. Eram os burgueses. Os burgueses eram, na realidade, os meritocratas. Pessoas que tinham saído do nada e fazendo negócio, eles tinham conseguido riquezas. Por outro lado, existiam as pessoas que eram ricas por causa de um endosso da igreja. A igreja falava: Deus mandou que essa pessoa seja rica, a partir de agora, todo esse patrimônio aqui é dessa pessoa, então essa pessoa se tornava nobre. Quando as decisões políticas iam ser tomadas, o rei colocava do seu lado direito as pessoas nobres, quando diziam a ideia de que eram as pessoas que tinham sangue azul. É por isso que a direita é representada pela cor azul. As pessoas que eram nobres, que descendiam de nobres, isso é muito importante. Ser de direita não é escolher ser de direita. Ser de direita é mais ou menos igual ao Superman. Você não escolhe ser Superman, você nasce Superman, vem de Krypton aqui para a Terra e tem os poderes de Superman. Ser de direita é isso. A pessoa nascia de uma família nobre e por causa da descendência nobre, ela era de direita. Existiam nobres pobres que tinham perdido sua fortuna, mas ainda eram nobres. Eram condes, eram duques, tinham títulos de nobreza. Esses se sentavam à direita do rei para darem os pitacos políticos para o rei, que no final das contas se tornou absolutista e não escutava ninguém. Mas algumas pessoas que tinham tido ascensão social, os meritocratas, eles se sentavam à esquerda do rei. Esses meritocratas que se sentavam à esquerda do rei, obviamente, eram comerciantes que conseguiram crescer na vida e não simplesmente pessoas pobres, eram pessoas ricas. Essas pessoas eram à esquerda, eles tinham o sangue vermelho, eles não tinham título de nobreza. Então lá atrás a gente tinha que tanto direita quanto esquerda eram ricos, só que para ser de direita era preciso ser descendente de uma família rica, de uma família tradicional, e para ser de esquerda era preciso ser um meritocrata, era preciso ser uma espécie aí de comerciante que conseguiu ascensão social.
Eles não discutiam absolutamente nada a respeito de proteção de família, proteção de bons costumes, religião, direitos gays, não tinha nada disso. Direita e esquerda era simplesmente um debate político a respeito do que vai acontecer com o país, como o país vai ser gerido, para que contemple tanto a nobreza quanto também a burguesia. Aí a gente teve aquele evento em que a esquerda conseguiu vencer o monarca francês, que foi a Revolução Francesa. Então, a esquerda tomou o poder na França, sim, e tornou-se tão opressora, tornou-se tão ditadora quanto o ditador anterior, ou seja, é tudo bandeira política. Quando a gente traz para a realidade de hoje, a gente tem no Brasil várias pessoas que se identificam com direita e com esquerda por causa de elementos que não têm absolutamente nada a ver com direita e esquerda lá no seu conceito original. Como, por exemplo, a gente percebe que dentro de igrejas as pessoas se identificam com a direita por causa da ideia de que direita é fazer direito. E está no imaginário dessas pessoas que a esquerda é contra a igreja, que a esquerda é contra a moral e os bons costumes, e agora já estão trazendo teorias de que a esquerda é a favor da pedofilia. Mas, na realidade, a esquerda burguesa, quando ela nasceu, ela só era a favor de ganhar dinheiro, né? Não tinha nada disso. Mas o que a gente tem na realidade de hoje é um grupo que se diz de direita e um grupo que se diz de esquerda somente para tomar votos através de um outro eixo, que não é o eixo econômico, que é o eixo moral. Todo debate a respeito de direita e esquerda, ele sempre cai nessas ideias de liberdades individuais e tamanho do Estado. Sempre falam coisas do tipo: a direita quer um Estado mínimo para que você tenha suas liberdades e possa prosperar, a esquerda quer um Estado gigante para controlar você, controlar a sua religião, controlar o que seu filho vai ser, se ele vai ser gay, se ele não vai ser gay, para controlar você, né? Isso é um debate puramente político, que não tem nada a ver com os conceitos de direita e esquerda nas ciências sociais. Mas vamos agora juntar esses 4 elementos para vocês verem como que a situação brasileira é extremamente contraditória. Quando a gente pensa que a direita brasileira ela é liberal, a gente até entende, porque a direita lá atrás, os nobres, eles se viam numa situação tão superior aos burgueses, eles tinham exército, eles tinham o endosso da igreja, eles tinham o apoio do rei. Então, obviamente, quanto menor proteção tivesse a burguesia, mais fácil seria para a esquerda, para a direita daquela época, simplesmente conseguir as coisas da esquerda. Para você ter uma ideia, se um nobre tivesse muito poder com o rei e ele decidisse tomar a casa, um burguês acabou de construir uma casa, o burguês é a esquerda, e um nobre de direita quisesse ter aquela casa, ele não precisava comprar, era só falar: eu quero ter aquela casa. Então, o cara de direita ganhava aquela casa do cara de esquerda só porque ele é nobre, porque ele é de direita e ele tem o endosso de Deus. Hoje nós temos os conceitos completamente invertidos. Os conceitos são que a esquerda ela vai invadir sua casa, mas você, o que te faz pensar que você é de direita? Os conceitos morais. Eles conseguiram te conquistar para esse eixo político, que é puramente uma disputa de poder, através da ideia de eixos morais. Olha, gente, ninguém, seja de direita ou de esquerda, é a favor de pedofilia. A gente tem pouquíssimas pessoas no Brasil que são a favor de fim de religião, fim do cristianismo. Isso é uma minoria. A gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas no Brasil que defendem ideias extremistas, como, por exemplo, manifestos com casais homossexuais beijando e essas coisas, mas eles tentam colocar que toda a esquerda é representada por esse tipo de ideal. E sabe de uma coisa? Os direitos e liberdades individuais, quando a gente para pensar neste conceito, eles são verdadeiramente defendidos pelos liberais. E aqueles que são liberais na economia, o liberal na economia pensa da seguinte maneira: o Estado não tem que fazer nada por você. Você vai conseguir arrancar dos seus braços o seu sustento, a sua condição de trabalho, e o Estado tem que ser mínimo. Ele só tem que oferecer um exército para proteger, por exemplo,
o Brasil dos outros países. E uma segurança pública para proteger você de um vizinho que queira tomar seu patrimônio. Fora isso, o problema é seu. Quando a gente pensa nos liberais, eles querem total liberdade, não querem que toquem nos direitos patrimoniais deles, mas esses mesmos liberais no Brasil, eles são contra as liberdades individuais, né? Não interessa qual que é a sua posição a respeito do aborto, por exemplo, mas o aborto, ele é visto como sendo uma liberdade da mulher. A esquerda no Brasil, alguma parte da esquerda, costuma apoiar a pauta do aborto e ela é extremamente esculachada pela direita, porque a direita é totalmente contra o aborto. Mas a direita é liberal. Se a direita é liberal, ela deveria necessariamente dar para a mulher a liberdade de fazer com o corpo dela o que ela quer, dar para a pessoa a liberdade, por exemplo, de usar qualquer tipo de droga, porque a liberdade é dela, e assim por diante. Então aí você percebe que no Brasil esses elementos são totalmente desconexos. Os liberais, liberdade. Eles são a favor da liberdade econômica, ou seja, eles são a favor de que o Estado não tire nada dos impostos deles para redistribuírem para os mais pobres. Então é simplesmente o interesse econômico, o interesse político de não terem que pagar impostos. Mas esses mesmos liberais, que são liberais nesse aspecto econômico, eles são completamente conservadores no que diz respeito às liberdades individuais. Então, você tem a liberdade econômica porque você não tem dinheiro, mas na cabeça deles o Estado tem que tirar a sua liberdade sobre o uso do seu corpo. Você não pode, uma mulher não pode cometer aborto, uma pessoa não deve ter o direito de mudar de sexo, a pessoa não pode casar com outra do mesmo sexo, a pessoa não pode usar drogas recreativas. Espera aí, por que o mesmo grupo que é a favor da liberdade no campo econômico é contra a liberdade no campo individual? Simplesmente por bandeira política. Esse tipo de bandeira política em países subdesenvolvidos funciona bem demais. Essa pauta de virar e falar que, olha, eles estão querendo pregar a pedofilia, estão querendo acabar com os princípios familiares, estão querendo acabar com a tradição familiar, com a família tradicional brasileira. Isso funciona muito bem. Isso é, digamos que, uma espécie aí de ganhar na loteria para o grupo que faz a propaganda usando esses elementos. E quando a gente pensa no final das fritadas dos ovos, qual que é a realidade? Nós não temos direita no Brasil. Nós não temos esquerda no Brasil. O que o atual governo representa é um governo mais radical no que diz respeito ao approach com o público. Ele está todo momento falando coisas pesadas, coisas radicais, enérgico, falando mal da corrupção, mas em contrapartida, ele não protege de forma alguma o seu comércio, o seu país. Exemplo básico de extrema direita, o nazismo e o fascismo. Quais que eram os pilares do nazismo e do fascismo? Né? Alemanha em primeiro lugar, Itália em primeiro lugar. Itália industrializada, Alemanha industrializada para poder explorar os outros países como produtores de alimento. O Brasil desindustrializou e está partindo para a produção de alimentos, o que significa que nós não temos uma política de direita de forma alguma. Qual que é um outro ponto de direita que nós estamos vendo sendo trazido de volta no Brasil e que não contempla absolutamente quase ninguém dentro do Brasil? A ideia é de que uma pessoa que é nobre, uma pessoa que seja de uma família rica, ela tem direito a tudo, e a pessoa que é pobre, ela tem que se contentar com isso. E aí eu trago para vocês uma frase de um dos maiores pensadores do conservadorismo: aos pobres está reservado o sucesso no pós-vida. Né? Foi uma frase criada para endossar a ideia de que, olha, se você nasceu pobre, não se preocupe, trabalhe direitinho que depois da morte você vai ter seu lugar no céu. Até isso foi produzido por cientistas conservadores para convencer as pessoas a trabalharem indiscriminadamente para os liberais. E, na realidade nossa, as pessoas que se dizem de direita, na base do povo,
Elas não têm sangue azul, elas não descendem de nobre, elas são aquilo que normalmente eles chamam de pobre de direita, e o termo pobre de direita é exatamente isso. Você não descende de uma família tradicional, você não tem capital, você defende o sistema capitalista, porque é um sistema que, tudo bem, gera emprego, gera riquezas, mas você não é contemplado pelas políticas de Estado mínimo, porque essas políticas que nós estamos adotando, elas aos poucos vão tirando a dignidade das pessoas, reduzindo o salário, acabando com empregos, porque é uma política de entreguismo, não é uma política de direita. Mas você defende de todas as formas, você que se diz de direita, defende de todas as formas qualquer política econômica, por mais absurda que seja, só porque o seu candidato, ele fala que ele é a favor de Deus, a favor da família, a favor dos bons costumes e é contra qualquer tipo de agressão à religião. Essa mesma técnica foi utilizada por Hitler, essa mesma técnica foi usada por Mussolini, essa é a mesma técnica que foi sempre utilizada na China, essa é a mesma técnica que sempre é utilizada em todos os países para conquistar corações e mentes. Vote em mim. Eu sou o cara que vai defender os princípios que você defende. Eu posso não ser o cara mais perfeito, eu posso não ser o cara mais bonito, mas eu estou do lado de Deus. E digo mais, se você não votar em mim, o inimigo vai acabar com as igrejas, o inimigo vai acabar com a família. E aí, só para encerrar, eu trago para vocês uma reflexão. Vocês já pararam para pensar que no Brasil, várias pessoas votaram no Bolsonaro porque eles preferem muito mais terem fome, terem miséria, do que terem um filho homossexual? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do poder desse tipo de bandeira política. O Bolsonaro foi eleito principalmente por causa do kit gay e da mamadeira de piroca, porque as pessoas pensavam, olha, é melhor passar fome do que ter um filho homossexual. Muito obrigado, se inscreva no canal, marque para receber notificações e vamos para os próximos vídeos. Valeu!